Bom dia a todos. João Henrique, lembrando que estamos retomando hoje o estudo proposto e iniciado no dia 1º de julho, neste sábado 17, o roteiro, retomando o roteiro para julho e agosto desse estudo. Comunica o papel da comunicação em sociedade, é o estudo, a fim de reflexão com foco específico no exercício de imprensa e na operação do direito. Capítulo 1, o pensamento. Hoje vamos retomar da onde paramos, em que momento inicial do estudo em que a gente concluiu que, embora alguns animais produzam sons análogos à fala, não falam de fato. Papagaios, calopsitas. Para abordar o pensamento, é um estudo longo, profundo e muito simbólico. Então eu conclamo a quem porventura estiver acompanhando esse estudo que tenha paciência e que, à medida do desenrolar do estudo, eu vou propor algumas ferramentas de demonstração de coisas sempre análogas, utilizando coisas que já estão nos dadas por outras pessoas para facilitar a expressão gráfica ou iconográfica de algo muito subjetivo, intangível, dinâmico e indefinível, que é o pensamento. Então calma, hoje nós vamos retomar pontuando ação e reação em sociedade. O comportamento na natureza, ele é observado e registrado desde os minerais, matéria inanimada, vidro, concreto, o ouro, todo material que seja um conglomerado de molécula se comporta em expansão e retração, por exemplo, ao estímulo térmico, pressão atmosférica. Isso é um ponto. Os animais irracionais, os bichinhos, eles têm em si, são dotados de uma tutela elevada no instinto. Eles têm uma programação que lhes garante sobrevivência do indivíduo, a alimentação, a defesa da própria vida ante os riscos e a perpetuação da espécie na reprodução. Tudo isso é pauta de instinto. A gente reage instintivamente, e aí a gente, todos os animais, as plantas e os minerais, matéria, reagem a esse estímulo, as moléculas trabalham. E a conduta é o comportamento ponderado, pautado na empatia, na experiência, em que só o ser humano até aqui é dotado numa chavezinha, numa dádiva que recebemos para que fôssemos um dia imagem e semelhança do Criador, um dia nos elevássemos ao modelo. Nós temos um modelo possível, alguns modelos possíveis para ir alcançando de conduta amorosa. A conduta, ela se pauta para se alinhar na lei de amor que rege o universo em harmonia. Seja irracionais ou racionais, que atendem a essa tutela elevada no instinto em estado de natureza, ou ser humano dotado
da escolha no livre-arbítrio, ele se conduz na sociedade se alinhando e se elevando à criação, se conduzindo como tem de ser, pautado no amor. Ao pensamento, nós podemos atribuir a evolução da espécie humana, que não é para frente nem para os lados, mas é para o alto, a sua depuração, a sutileza almejada, seja formal, seja essencial, buscamos a sutileza. O pensamento, então, podemos concluir que é um meio de lograr êxito na finalidade de reunião de criatura à própria criação. A mensuração e registro, como falei agora há pouco no começo, alguns pensadores nos deixaram algumas chaves para mera representação gráfica de algo indescritível, indefinível e muito difícil de demonstrar. Então, essa aqui é uma coisa que eu vou começar a botar agora e que é para deixar reservado depois. É importante olhar, tá? O conteúdo, a compreensão do conteúdo do pensamento, que pode variar numa amplitude, quer dizer, num nível mais baixo a um mais elevado possível entre um eixo Y, que contempla no ponto mais alto pleno amor e no ponto mais baixo, estaca zero, a indiferença, eixo Y. No eixo X dessa chave cartesiana, um salve a Descartes, que nos deixou essa chave gráfica tão linda e tão útil para tanta coisa. No eixo X, no plano material, no plano das coisas manifestadas, nós temos num extremo posse, consumo e acúmulo de coisas, tendo, o ter, possuir. E temos no extremo negativo, caminhando a destruição, a não ter. Você passa da nulidade, que é o ponto zero, de não ter nada, a destruição. Se você não tem nada, você está destruindo o que não é seu, o que é alheio. Então, é uma régua das paixões materiais, em que a paixão positiva acumula e adquire para acumular, e a paixão negativa destrói aquilo que o outro tem. Então, posse e destruição, ódio e consumo são extremos intercalados num eixo X. A chave cartesiana é aquela chave que a gente conhece para determinar gráficos, em que 2, 3 passadas formam a tridimensionalidade, né? Você imagina uma chave cartesiana assim e outra assim. Aí você tem 4 quadrantes e aqui está a beleza da representação gráfica de demonstração de coisas como o pensamento, a dinâmica, a mensuração, o conteúdo do pensamento, que é essa pauta aqui. Então, a chave cartesiana aplicada à demonstração da dualidade e reciprocidade das forças no eixo Y vertical, tudo nele transita a luz ou ao nada, assim, material. Simboliza as coisas do eixo Y, a luz, o fogo, na linguagem simbólica. Por ser o fogo indiferente às circunstâncias, ele sempre acende reto para o alto e despoja-se do que quer que seja material que lhe alimenta o consumo.
E no eixo Y, horizontal, representa tudo que há, como podem se dar e como se podem se dar as coisas na matéria. O que simboliza as coisas que transitam no eixo Y da materialidade, da densidade, é a água. Mais uma vez, um salve a Descartes. Nós podemos concluir nesse momento, e por hoje já basta, que a experiência autônoma do homem permite a ele o exercício da posse enquanto valoriza ter, e se confunde com o meio físico enquanto origem e destino na infância moral, que só percebe o plano material. Um dia migra a aceição no eixo Y, rumo à luz, a possibilidade de elevação. Essa aula de hoje é densa, essa aula ou essa partilha, eu não posso atribuir a mim, a partilha de uma aula, mas estamos aprendendo juntos, entender o pensamento, sua aplicação, para depois a gente poder, demonstrando, falar sobre expressão, a importância da expressão nos santos ofícios de imprensa e no exercício do direito, que, ao meu ver, são as mais nobres aplicações da aptidão de se comunicar a bem de um ente coletivo que nós compomos unidade, a sociedade. Muito bom dia a todos e até um outro dia, com ou sem adiamentos. Esse foi o Comunica de terça-feira passada, no sábado de hoje, dadas as circunstâncias. Muito obrigado.